Lançado em 2003, Cosmotron representou um marco na discografia do Skank e também na música brasileira como um todo. O sexto álbum de estúdio da banda mineira consolidou a sua posição aí como um dos grupos mais influentes e inovadores do país, superando rótulos e até expandindo as suas fronteiras musicais. Hoje a gente vai falar sobre Cosmotron do Skank. Não sai daí. Fala pessoal, Brody, e olha, eu até consigo entender essa predileção aí de muita gente que acompanha o Skank pelo disco Cosmotron. Esse foi um álbum divisor de águas com o som da banda, que já tinha começado no disco anterior, o Maquinarama. Mas se a gente for analisar a discografia da banda, no começo dos anos 80, aí, aquele Skank que já teve um momento de ruptura, sabe? Então, aquele Skank do primeiro pro segundo disco é uma banda totalmente diferente. E eles sempre foram assim, né, inquietos, em busca de suas sonoridades, um aperfeiçoamento musical, enfim. E era um aperfeiçoamento da proposta que a banda trazia em termos de estética musical. Esse disco aqui foi gestado num período de intensa experimentação musical. Influências do Clube da Esquina, Beatles, a psicodelia brasileira e até rock progressivo se fundiram aqui a essa sonoridade mais pop da banda, já característica deles, né? E foi criando assim uma mesclagem muito rica, assim, muito complexa. A partir do Maquinarama, então, há um aperfeiçoamento em termos de gravação que naquele momento era novidade para aqueles garotos, né? E então houve uma imersão da banda em busca de novas sonoridades. E é exatamente nesse momento que eles acabam deixando os metais, né? Uma marca tão característica da banda, assim, de lado, para abraçar de vez aí o amor pela psicodelia brasileira, pelo Britpop, como eu falei, pelos Beatles, até o Clube da Esquina. E um cara foi muito importante para essa nova sonoridade da banda, chama-se Tom Capone, o produtor. Foi fundamental para essa caminhada toda e ele soube muito bem passar as ideias que a banda queria pro disco, né? E as influências do Clube da Esquina, esse movimento musical mineiro dos anos 60, se manifesta na melancolia, assim, na poesia das letras, sabe? Nos arranjos orquestrais e na valorização da melodia. Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta são referências presentes nas canções como Dois Rios, por exemplo, que tinha parceria do Samuel com o Lô e também Nando Reis, né? Uma poesia sonora cheia de romantismo e um som, assim, belíssimo, cara, marcante na sua parte instrumental, que é tão bonita quanto a de Resposta, por exemplo, um dos ótimos hits do álbum de Siderados de 98. O Lô Borges, inclusive, teve uma importância muito significativa aí no jeito de Samuel Rosa de compor, né? Na época do Maquinarama, eles já haviam feito muitos shows juntos e tal, e estar no mesmo palco que o Lô, cara, foi meio que uma aula pro Samuel, sabe? Ele conseguiu absorver, assim, muita coisa mesmo. Então, é nítida essa relação do Cosmotron com o Clube da Esquina, sabe? E também com outros, né? Como os Beatles, por exemplo, como eu falei, o Indie Rock, como o Wilco, Flaming Lips, Mercury Rev, que eram bandas que eles estavam ouvindo nesse momento aí. E ainda, cara, eu vou me arriscar aqui, sabendo que muitos podem não concordar com o que eu vou dizer, mas eles ouviram aí o OK Computer do Radiohead. Se bem, cara, que o Radiohead, o OK Computer, é um disco que tem muita influência em várias dessas bandas que eu falei aí, né, como Mercury Rev, Wilco, por exemplo. Então pode ser que na minha concepção eu tenha falado, possa estar imaginando o OK Computer, mas não é o OK Computer. Mas eu acho que sim, cara, que eles tinham ouvido. E tem muitas coisas que o Radiohead fez ali que aparecem aqui no Cosmotron. Aliás, cara, essa admiração do Skank pelos Beatles aí dá pra ver assim na estrutura de todas as canções, né, nas melodias e tal, e até principalmente nos vocais harmonizados. A banda também incorpora elementos do rock progressivo, como guitarras mais torcidas, sintetizadores e muita mudança de ritmo aqui, sabe? E mesmo com todas essas influências, eles ainda conseguem achar um espaço para um dub, né, cara? Algo tão característico no começo da banda, lá na faixa Nomad, que me lembra um pouco a Balada do Amor Inabalável do disco anterior. O dub é uma vertente do reggae, cara, então veja, ao mesmo tempo que a banda flerta com essas novas sonoridades, né, elas não abandonam suas raízes, e é isso que eu acho tão incrível nessa banda. Bom, como eu disse, cara, o Cosmotron representou uma ruptura com a sonoridade mais jovial, assim, hip-hop desses primeiros trabalhos do Skank, né? As letras vão abordar temas mais existenciais e sociais com uma maior profundidade, assim, evidenciando a maturidade artística da banda. O disco, quando foi lançado, foi aclamadíssimo pela crítica e pelo público, cara, e consolidou o Skank como um dos grandes nomes da música brasileira. O Cosmotron influenciou uma geração de bandas, cara, que estavam buscando transcender o mainstream e até explorar novas sonoridades, né? O álbum emplacou hits como Dois Rios e Vou Deixar, que se tornaram parte do repertório da banda.
mas ainda temos aí Amores Imperfeitos, Formato Mínimo, que pra mim, cara, é uma das melhores músicas desse disco. Resta um pouco mais, As Noites, Supernova, meu, é só você ouvir essa música e não, se você não conseguir comparar ela, cara, e ver a similaridade aí dela com Tomorrow Never Knows, cara, então, desculpa. Então você não vai ver influência de Beatles nenhum aqui. E ainda tem Os Ofendidos, cara, essa é praticamente uma evolução de Acerca do álbum Calango. Um grande disco, cara, um disco que já nasceu clássico. Bom, Cosmotron é considerado um dos álbuns mais importantes da música brasileira dos anos 2000 e a sua influência se estende até os dias de hoje, hein? Inspirando bandas e artistas a explorarem novas possibilidades musicais. Cara, o Cosmotron é uma viagem, vou dizer assim, intergaláctica pela música brasileira. Um disco que transcende rótulos, que transcende gêneros, que combina influências diversas com muita originalidade e até muita maestria. É um marco na carreira da banda e um legado para a música brasileira. Mas a estética não parou por aí não, cara. Veja bem, além das músicas, cara, tudo que circula no disco é novo, tá? Então a gente começa pela capa. Primeiro que o CD normalmente não é a capinha preta, é uma capa branca, né? Então quando você abre a capinha branca, ó, certo? Essa capinha aqui, sensacional. Que aí vai dar o contraste, cara, com a capa do CD, que é um mais laranjado, e eles aqui nessa forma psicodélica, a fonte que foi usada também foi escolhida a dedo, né? Aí você começa a folhear aqui, ó, você começa a ver fotos da banda, sempre, como eu disse, com essa pegada mais Brit pop, né? Então olha ali, ó, e os contrastes dos tons, né, cara? Os caras assim, usando instrumentos assim mais fugindo um pouco do tradicional e passando um pouco pro rock inglês, né, cara, com guitarras Gretsch, com guitarras Rickenbacker, né, cara, olha aqui o baixão do Rickenbacker, apesar do que o Lelo era, aqui no encarte fala que ele é endorse da Yamaha, mas aqui ele tava usando um Rick, né, cara, a bateria também, acho que a bateria é uma Ludwig, enfim, cara, os teclados, né, cara, muito importante aqui nessa composição desse disco aqui, com coisas espaciais, etéreas, né? Olha aí, mais uma capa aí, mais uma foto dos caras, ó, né, o laranja, e essa foto de trás aqui que é muito legal, cara, muito legal mesmo. Como eu disse, a fonte, cara, escolhida foi uma fonte pensada para isso, né? Então você consegue ver aqui, ó, o jeito de escrever as letras, né, as fontes das letras, sempre buscando essa fonte que foi lançada aqui, ó, do Skank, legal? Então esse é um disco, cara, que tem, não é só a estética musical, mas a estética no geral, né? Jeito de se vestir, jeito de apresentar, foi todo um contexto, né, cara? E aqui o Skank usou mesmo, cara, quando eles ainda usam esse elementos da MPB e criam essa sonoridade que é única, né? Guitarras que se misturam aí entre acústicas e elétricas, cara, impulsionando as músicas, enquanto, como eu disse, os teclados do Henrique Portugal adicionam assim uma camada de textura, né? Muito bonita. E o resultado é um álbum que vai flertar, como eu disse, cara, com o pop britânico, chamado Britpop, né? Mas vai permanecer profundamente enraizado na música brasileira. E o Cosmotron não apenas vendeu cerca de 210 mil cópias, mas também abriu portas para novas experimentações, né? O próximo disco vai dizer isso, né? O Skank continuou a explorar diferentes estilos em álbuns subsequentes, mas esse disco permanece como um marco, cara. É o divisor de águas da banda, né? Lembrando, ele só me lembra, cara, que a música brasileira é rica, que é diversa e é capaz de transcender muitas fronteiras. Portanto, cara, quando você ouvir Cosmotron, cara, viaje pelas estrelas, viaje pelas ruas de Belo Horizonte, cara, viaje por uma memória, sei lá, de uma época em que a música se transformava, sabe? O Skank nos presenteou com um disco tão bonito, cara, tão legal, que é mais do que uma coleção, assim, de canções. É uma experiência completa, cara. Eu diria até uma experiência, parafraseando o Intergaláctico lá do começo, cara, o Cosmotron e tudo mais, é uma experiência cósmica e atemporal. Você se lembra quando você ouviu a primeira vez, cara, Skank? Eu me lembro, é um disco que eu tenho ouvido, assim, cara, tipo, direto. Já queria fazer muito tempo já um review sobre esse disco, eu já tinha escrito review pro site, né? Mas eu queria apenas fazer um vídeo para deixar registrado aqui o meu amor pelo Skank, cara, é uma banda bacana. Inclusive, quando eu ia gravar, eu ia colocar minha camiseta, cara, do Skank, mas eu acabei esquecendo, porque ela surgiu no cara. Perdão, Skank. Cara, lindo demais, um disco maravilhoso, um disco que merece todos os cuidados. Como eu disse aí, um disco que abriu portas para uma geração de bandas que vieram depois, com várias referências que você viu e ouviu aqui no decorrer do disco Minha Vida em Vinil.
E, cara, o ano passado eu queria ter feito o ano passado mesmo esse vídeo, cara, porque ele completou 20 anos o ano passado, né? Mas acabou não dando certo. Tinha uma outra situação que acabou também não dando certo. Mas a gente vai rolando, uma hora, quem sabe dá. Não vou contar pra vocês porque vai dar um spoiler muito massa. E é isso, cara. Quero agradecer a todo mundo que tem curtido aí o Minha Vida em Vinil, né? Agradecer a todo mundo que tem acompanhado. E se você ainda não é inscrito no canal, cara, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Se inscreva no canal, ative as notificações. Comenta se você gosta do disco, se você é fã do Skank, qual a sua música preferida do Cosmotron. E não esquece de compartilhar esse disco com seus amigos, tá bom? Obrigado, Skank, por mais uma obra maravilhosa. Obrigado a você que acompanha a Minha Vida em Vinil. Beijão, de coração eu agradeço. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Valeu!